Não, a gente vai voltar com a Denilde, a professora de Relações Internacionais. A gente está com as janelinhas abertas, viu, professora, aqui com vários assuntos, sabe assim, quando fica o Windows com várias janelas abertas, mas a gente não pode dar tilt. A gente tem que continuar concentrado em tudo que a gente está fazendo. Voltando, estamos recebendo aqui Denilde Roshacker, sempre muito bem-vinda no nosso Bastidores CNN, professora de Relações Internacionais, falando sobre o fim do regime de Bashar al-Assad na Síria. Professora, a senhora estava explicando para a gente, quando fomos interrompidos pelo BN, o que esperar, ou melhor, né, como que os caminhos agora, com a saída de Bashar al-Assad, estão abertos e como é difícil fazer uma previsão mínima que seja do que vai acontecer, de como é que o próximo governo se comporta, de como esse governo será formado, quem assume no lugar e o perfil, né, quais são os rumos, né, que a Síria vão tomar a partir de agora. Eu queria que a senhora retomasse o seu raciocínio, por favor. E desculpe, a notícia não espera. A senhora está sempre com a gente, sabe, né? Ah, super entendo. Não, e não tem nenhum problema. Não, o que eu estava concluindo, na verdade, era de que a gente tem um cenário muito conturbado, né, de um grupo que assume que tem um histórico aí de ligação com o fundamentalismo islâmico, num país onde há uma necessidade de compor para que as diferentes minorias possam é, ter aí seus direitos, né? No que vem de um regime muito ditatorial, então o medo, preocupação primeira é sobre como que esse governo vai reagir frente a essas minorias, como vai também estabelecer a questão da própria lógica religiosa, né? Se a gente não vai ter uma situação semelhante ao que aconteceu no Afeganistão, por exemplo, que o Talibã, mesmo dando indicações de que seria pragmático e respeitaria os direitos humanos, passou a implementar a Sharia de forma bastante estrita, né? Então você tem muitas perguntas sendo feitas. Do ponto de vista geopolítico, também existem muitas incertezas. A Síria é um país importante, que tem aí uma lógica importante para a estabilidade, então já vinha de uma crise, de uma guerra civil. Se a gente tiver uma nova crise de disputas de poder, dependendo do que essas disputas significarem, pode ter também mais turbulência e mexe no jogo estratégico, né, do regional. Rússia e Irã saem enfraquecidos, a Turquia sai mais forte nessa posição e por isso todo mundo está olhando para a Turquia para saber como que ela vai influenciar essa nova fase e o que a gente vai esperar aí do papel regional também da Turquia. Então, o jogo estratégico fica aberto tanto internamente quanto do ponto de vista regional. E a Turquia já saiu na frente, né, pedindo que a Organização das Nações Unidas ajude nesse processo de estabilidade política e pelo menos ajude a ser uma transição pacífica. Agora, uma figura que sai muito mais enfraquecida e que tem saído enfraquecida nos últimos atos políticos no mundo inteiro é Vladimir Putin. Vladimir Putin, que tinha uma expectativa de avançar sobre a Ucrânia, conseguiu avançar até certo ponto. Não conseguiu, por exemplo, dominar Kiev. Vladimir Putin, que também perde com o Irã. Israel fez ataques no Irã e a retaliação foi muito pequena. Hezbollah, a mesma coisa. A gente tem visto um enfraquecimento muito grande do líder de Moscou, né? Bem, acho que Uribe, esse é também um outro ponto, porque aí mexe no jogo estratégico do ponto de vista global. De fato, o Putin sai muito estremecido, a Síria é importante, porque tem base naval, russa, tem base também aérea, então essa diminui a capacidade de ação da Rússia dentro do contexto regional do Oriente Médio, mas a gente também tem que olhar que o Putin tende a ter ações, né, nessas fases em que ele tem percepção de enfraquecimento, ele faz movimentos ofensivos, então, para demonstrar poder, tanto porque ele precisa disso internamente, para garantir a lógica de poder e autoritária que ele tem na Rússia, como também para demonstrar
que ainda está, que a gente pode dizer, no jogo geopolítico e geoestratégico. Então, também acho que aqui é importante a gente acompanhar qual vai ser o movimento do Putin, porque, em geral, ele tende a ter aí movimentos mais ofensivos nesses momentos de enfraquecimento. A gente tem o Américo Martins para participar dessa entrevista? Temos. Nosso analista sênior de internacional, professora, também faz pergunta. Américo. Obrigado, Tainá. Professora, muito obrigado pela oportunidade. Nós temos falado desde ontem sobre um grupo específico que também combateu as forças do Bashar al-Assad e que causa uma grande preocupação no mundo, que é o Estado Islâmico, que continua ativo em algumas partes da Síria. Ontem, inclusive, a reação dos Estados Unidos, ao saber da queda do Bashar al-Assad, foi determinar, o presidente Joe Biden determinou diretamente que os militares americanos atacassem pontos militares do Estado Islâmico dentro da Síria, para não permitir que o grupo tentasse ocupar aí esse vácuo de poder junto com, eventualmente, outros grupos radicais islâmicos. Na sua opinião, quanto que a gente deve ficar preocupado com a possível volta do Estado Islâmico em partes da Síria? Américo, prazer falar com você. Acho que a gente precisa ficar bastante preocupado. Essa é uma acho que das preocupações centrais do governo americano, porque funciona em rede, pode acionar em outras regiões também se sentindo forte. Aí pode ganhar ação e peso. A gente tem que entender que a gente tem um enfraquecimento de grupos como Hezbollah, Hamas. Então, a preocupação é se novos grupos ou grupos que já estejam atuando possam assumir e ganhar mais, aumentar a instabilidade regional. Então, essa é uma preocupação, sim. Os americanos foram muito rápidos para tentar diminuir a capacidade de ação, para de fato impedir que tenha aí uma reorganização ou até seja um ator relevante nesse processo. E como se acontece quando você tem um vácuo de poder, qualquer situação pode levar à ascensão de um grupo, mesmo que marginal. Então essa tem sido uma preocupação, vai ser uma discussão hoje, provavelmente dentro da ONU também, como que fica regionalmente e como esses grupos podem ganhar força em movimentos que desestabilizem mais o Oriente Médio. E quando nós soubermos qual vai ser o futuro da Síria, a senhora está convidada para voltar ao Bastidores CNN. A gente conversou com Denilde Rosenhacker, professora de Relações Internacionais da ESPM e que é sempre uma presença honrosa aqui no Bastidores CNN. Obrigado, professora.